E agora a gente vai ver uma carteira que rendeu 12.921% em 23 anos desde o início do Plano Real. Antes de mais nada, dê um like nesse vídeo aí, para o YouTube espalhar bastante esse conteúdo para todo mundo que tiver interesse em, com menos trabalho possível, investir numa carteira de ações para o longo prazo, para ter um patrimônio bem relevante e ficar tranquilo com renda passiva no futuro. Então, pessoal, tranquilo? Eu queria passar para vocês hoje a ideia de uma carteira de ações que eu vi um estudo bem interessante falando sobre um único indicador que deu um resultado realmente fenomenal a partir de um investimento de uma determinada carteira de ações. Um indicador, ou seja, apenas um critério que foi utilizado de forma recorrente para sempre pegar o mesmo tipo de empresa que gerou um retorno realmente excepcional. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente sabe, existe aquela regra de Pareto de 80-20. Como assim a regra de Pareto 80-20? A regra de Pareto, ela fala que 80% dos resultados vem de 20% dos fatores, ou do esforço, ou da iniciativa que a gente tem. O que isso quer dizer? Claro que não é necessariamente 80-20, mas quer dizer que a maioria de um resultado vem de poucos fatores que realmente fazem a diferença. A gente sabe disso muito bem, por exemplo, quando a gente vai cozinhar uma massa. O cidadão pode fazer uma massa, um molho branco, com vários ingredientes, várias carnes, misturar ali, comprar uma massa maravilhosa, uma massa fresca, feita em casa. Só que na realidade, se o cidadão passa uma pitada de sal a mais do que deveria, o resultado fica horrível, né? Aquele molho fica salgado. Então você pode ver que existem poucas coisas, por exemplo, na culinária, que geram impactos muito significativos no resultado. Em ações é a mesma coisa. Eu vejo muita gente aí começando a comentar, agora que tem bastante gente entrando na bolsa, né? Já são mais de 900 mil pessoas que já estão investindo na bolsa. A gente viu bastante esse aumento. Depois da saída da crise, que a bolsa subiu bastante, aí o pessoal começou a entrar. E eu vejo muita gente se perguntando, será que Fleury é uma boa compra, que é uma empresa de diagnóstico? Será que Ultrapar, que vende gasolina e gás, é um bom investimento? Será que Petrobras vale a pena? Será que Ambev, que vende cerveja, vale a pena? E na realidade, esse pessoal começa a tentar avaliar todos os fatores, né? Então o pessoal começa a ver gestão, começa a ver, será que a empresa, qual é a perspectiva de lucro nos próximos 10 anos? O que vai afetar o preço do minério? Não sei aonde, começa a olhar. Bom, realmente, eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas. Na realidade, inúmeros fatores, na realidade, infinitos fatores influenciam o resultado de uma empresa, o resultado que a empresa vai ter e, potencialmente, o resultado que as ações dessa empresa têm em bolsa de valores, porque as ações de uma empresa, como a gente sabe, nada mais são do que uma fatia de um negócio, são fatia de uma empresa. Quando você detém uma ação, você detém a participação em um negócio, você é sócio e, consequentemente, tem impacto. Só que existem alguns fatores que representam um significado muito maior no retorno do que outros fatores. Por exemplo, se eu verificar qual é a marca dos computadores da sede administrativa da empresa, uma coisa extremamente específica, que gera um custo adicional, talvez isso não tenha uma relevância tão grande na performance de longo prazo das ações. Agora, se eu olhar, por exemplo, o preço do petróleo para uma empresa como a Petrobras, talvez tenha mais relevância. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa carteira que eu vou falar para você agora se baseou tão somente em apenas um indicador que selecionava as ações e gerou um resultado extremamente expressivo, muito maior do que a média do mercado, do que a média do Ibovespa no longo prazo. Muito maior do que os títulos públicos, né? Do que o Tesouro Direto, que o pessoal está investindo bastante agora. E qual é esse indicador? Esse indicador é, como eu já tinha falado em outro vídeo, mas agora tem um estudo brasileiro que demonstra como ele se aplica no Brasil e não só nos Estados Unidos, não só no exterior. É o indicador resultado operacional dividido pelo valor da firma. Como assim, Otávio, resultado operacional dividido pelo valor da firma? Bom, imagina que de tudo que uma empresa gera, ela tem que pagar tanto os credores, ou seja, ela tem que pagar juros de dívidas que ela tenha, como, no final, o lucro para os acionistas, certo? Do dinheiro que ela gera, ela paga tanto juros, porque ela tem dívidas, quanto lucros para os acionistas que têm o patrimônio líquido, né? Se uma empresa ela tem lá R$100, uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, R$30 ela pegou no banco emprestado e R$70 ela pegou do acionista, né? Da pessoa que foi lá e criou a barraquinha. Ela tem que primeiro pagar os juros do banco, dos R$30 que ela pegou, e depois o que sobrar ela paga o lucro.
Mas na realidade, por que a gente vai usar o indicador inteiro, né? Por que a gente vai pegar o resultado operacional dividido por todo esse valor da firma, que no caso o valor da firma é a dívida mais o valor de mercado desse patrimônio, né? No caso, o valor das ações dessa barraquinha de cachorro-quente. Para a gente poder comparar empresas que têm o que a gente chama de estrutura de capital diferente. Porque se, por exemplo, eu tiver duas barraquinhas de cachorro-quente, uma não tem dívida nenhuma, ou seja, uma não tem que pagar nenhum juro para o banco. Tudo é o patrimônio do acionista. E a outra tem esses R$ 30 de dívida, primeiro ela tem que pagar juros. Quando a gente compara o resultado operacional dividido por todo o valor da firma, a gente tem como comparar. A gente tem como ver se uma conseguiu gerar mais resultado pelo que ela tem do que a outra. E, consequentemente, a gente tem como comparar empresas que muitas vezes têm muito mais dívida que outras. O lucro das duas vai ser diferente, mesmo quando elas tenham, por exemplo, resultados operacionais idênticos. Nesse caso, das duas barraquinhas de cachorro-quente, as duas podem ter um resultado operacional de, por exemplo, R$ 20. Só que uma, como tem que pagar juros, vai ter um lucro menor. Só que ela vai ter um lucro menor sobre um patrimônio líquido menor, porque na realidade dos R$ 100 não é tudo dos acionistas, é só um valor menor, são só R$ 70. Então o lucro pode ser mais significativo, pode ser um lucro muito bom em relação ao que os acionistas colocaram ali. Então na realidade é um indicador muito útil para poder comparar empresas e ver quem de fato está mais barato para comprar naquele momento. Por quê? Por que esse indicador é importante? Porque o preço ele importa muito. Na realidade, as pessoas que investem no mercado, os investidores em geral, eles exageram muito as ondas do mercado, as emoções impactam muito as cotações, muito mais do que o desempenho operacional das empresas. Então, por exemplo, se teve uma crise e a barraquinha de cachorro-quente ela passou a vender menos, se essas ações dessa barraquinha de cachorro-quente fossem negociadas em bolsa, é bem possível que numa crise essas ações caíssem muito. E como isso cai muito, isso permite que a gente compre empresas muito descontadas e depois, quando o mercado se dá conta que a empresa não é tão ruim assim, que a empresa tende a ter uma performance razoável no longo prazo, uma performance operacional, a cotação das ações, ou seja, o valor que é negociado em bolsa de valores, o valor que é negociado entre os investidores, entre você, o seu vizinho, todo mundo que investe em ações, esse valor ele tende a subir. Então, se você compra muito barato, a tendência é subir de novo. E é exatamente isso que esse indicador faz. Então, qual é que é dessa carteira? Se a gente tivesse pegado lá em março de 95, as empresas mais baratas da bolsa, a gente chama de decil, né? Os 10% mais baratos da bolsa, colocando uma faixa aí mínima de liquidez, ou seja, a gente pega as ações mais líquidas, aquelas que são mais negociadas, para a gente conseguir entrar e sair daquele investimento quando a gente quiser. Na realidade, se a gente escolher as empresas mais baratas, esperar um ano, para que a ação possa se modificar, né, para que ela deixe de ficar tão barata e volte um pouco a preços um pouco mais altos, e a gente vende no ano seguinte e compra de novo as mais baratas, a gente vai estar sempre comprando as baratas e vendendo um pouquinho mais caro, comprando as mais baratas e vendendo mais caro. Essa estratégia gerou um resultado muito consistente de 95 até agora, 2018, de 12.921% de resultado. E isso comparado com o Ibovespa, que teve um resultado de 2.765%. Ou seja, um resultado muito inferior, praticamente 5 vezes menor do que o resultado desse indicador. E você pode ver que fazer isso que eu estou falando, que é basicamente só selecionar as ações mais baratas, que a gente pode, por exemplo, usar esse site aqui, ó, que eu já falei em vários vídeos, o Fundamentos, ó, você entra no Google aqui, ó, Fundamentos, tá? Aí entra, aí clica lá em botão direito em cima, busca avançada por empresa, aí você seleciona a liquidez, pode colocar uma liquidez média aí de R$200 mil, e daí você coloca ali em buscar. Depois que você coloca em buscar, você pode selecionar as empresas com o EV sobre EBIT, que na realidade é esse resultado operacional dividido pelo valor da firma, em valores crescentes. E daí você simplesmente não olha os valores negativos, porque eles demonstram que a empresa teve prejuízo operacional, e daí você verifica quais são os mais baratos a partir de zero. Essas empresas todas, se você pegar os 10% mais baratos, comprar elas agora e esperar um ano, vender e comprar de novo, e fizer isso reiteradamente, é o que gerou esse resultado excepcional aqui de 12.921% em 23 anos, de 95 até agora.
E você pode ver que para fazer isso, quanto tempo a gente demorou aqui? Sei lá, 5 minutos? Entendeu? E é um resultado consistente no longo prazo e você não precisa ficar olhando milhões de indicadores diferentes que muitas vezes não têm uma relevância, uma concretude significativa para gerar o seu resultado. Eu estou falando isso porque muita gente vai começar a investir agora, está começando e é importante saber o que importa. Preço importa, poucos indicadores de qualidade importam, mas a maioria não importa. Por que não importa? Porque a gente não sabe prever o direito ao futuro. E você como investidor, você tem que admitir isso humildemente. Eu não sei, você não sabe. E consequentemente, se você prever, você vai errar. E se você tomar decisões baseadas em previsões futuras, se você ficar prevendo quanto que o lucro vai crescer daqui a 5, 10 anos, você vai tomar decisões que são equivocadas. E o mercado, ele é muito volátil. Então, no longo prazo, você não vai necessariamente acompanhar essa previsão que você teve, certo? Então, é importante que você se atenha, que você pegue aí o que faz sentido e o que faz diferença. Quando você vai aprender a cozinhar, você tem que saber que as coisas mais importantes são ali o sal, são ali a pimenta, é a qualidade da carne, é o tempo no forno. São poucas coisas que fazem a diferença. Tem coisas que não fazem tanta diferença assim. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês hoje. Pegue esse vídeo e compartilhem para um monte de gente, porque eu vejo muita gente perdendo tempo, sério, ficando o dia inteiro olhando ali, ai, será que eu invisto nessa empresa? Vou ter que pesquisar tudo, vou gastar todo o meu tempo, fico vendo 1000 vídeos no YouTube, quando na realidade pouquíssimas coisas importam e você tem que se ater ao que importa. Você tem que fazer uma análise quantitativa, afastar o máximo possível a sua emoção, porque, sério, a gente admite, né? A gente briga com alguém, a gente começa a ver tudo daquela pessoa errado, né? Aí então a gente vê uma empresa que nos tratou mal, uma companhia aérea, e acha que ela é horrível, o banco também, a telefônica também. Mas na realidade, o que interessa são os números, né? O que interessa são os fatos. O que interessa é o que o passado já comprovou. Então não adianta a gente ficar ali batendo na mesma tecla e achando que porque a gente quer acreditar que essa empresa aqui, eu confio nela, ela vai me dar um retorno excepcional. Não é porque você quer isso que isso vai acontecer. Beleza? Então é isso aí. Coloque aqui nos comentários o que você acha, se faz sentido para você. Eu quero saber bastante se você tem alguma dúvida em relação à estratégia de investimento, quais são as maiores dúvidas que você tem. Me segue no Instagram que eu coloco alguns conteúdos lá e é mais fácil da gente conseguir se comunicar. Beleza? Valeu!